Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os vírus. Os vírus são seres microscópicos e não apresentam organização celular. Eles são formados apenas por material genético, que pode ser DNA ou RNA, dois ácidos nucleicos envolvidos por uma cápsula de proteína chamada capsídeo. Alguns vírus têm estruturas para aderir às células, como é o caso dos vírus bacteriófagos, que têm cauda e fibra da cauda que interagem com estruturas das bactérias. Os vírus só conseguem se reproduzir no interior das células vivas, por isso são considerados parasitas obrigatórios. Como não são formados por células, os vírus não se encaixam em nenhum reino descrito e discute-se se deve ou não ser considerado um ser vivo. Então, no vírus, eles falaram aí algumas características importantes. Então, são seres microscópicos, não têm células, vão apresentar só material genético, ou DNA ou RNA, dentro do capsídeo. Esse capsídeo é uma camada protetora formada por proteínas. E eles são considerados parasitas obrigatórios. O que é parasitas obrigatórios? Eles precisam adentrar dentro de uma célula para sobreviver. Se não fora delas, ele não consegue sobreviver, acaba morrendo. O vírus também ele não se encaixa em nenhum reino. Por quê? Porque muitos cientistas acreditam que ele pode ser um ser vivo e outros acreditam que ele não pode ser um ser vivo. Justamente por causa desse debate, desse conflito, então ele não está dentro dos reinos que a gente já viu em aulas anteriores. No exemplo abaixo, aí, ele mostra então um vírus, as suas partes, a cabeça, a cauda e as fibras da cauda. Esse é um exemplo de bactéria, um exemplo de vírus de uma bactéria. E do lado desse, temos o que a gente fala de um vírus do tabaco, que é responsável por uma infecção nas plantas. Depois que a gente viu um pouco sobre vírus, a estrutura, a gente vai saber então um pouco da reprodução viral e as viroses. A gente sabe que um vírus ele causa uma doença, e essa doença é chamada de viroses. E exemplos de viroses: cachumba, Covid-19, raiva, sarampo e assim por diante. Tá? Preciso que vocês grifem todas essas partes que estão em amarelo aqui no texto. Por favor, tirem foto e mandem para mim, ok? Continuando, então, a reprodução viral. Como que funciona? A gente sabe que o vírus não consegue sobreviver fora da célula. Então, ele precisa utilizar de uma célula para conseguir se reproduzir e gerar seus filhotes. Fora do ambiente intracelular, os vírus não manifestam nenhuma atividade. Então quer dizer que eles não vão infectar algum ser vivo fora do corpo, só dentro do corpo. Entretanto, ao entrar em contato com uma célula hospedeira, um único vírus é capaz de originar milhões de novos indivíduos. Aqui no livro de vocês, ele mostra então uma etapa da infecção viral em uma bactéria. Então tem uma bactéria, o vírus chega até essa bactéria, ele elimina o seu DNA, a bactéria começa a produzir partes desse vírus, depois ela junta essas partes formando o vírus e o seu corpo, e logo depois estoura e é mandado para fora do corpo, da célula, desculpa, para uma nova célula ser atacada. Vamos parar por aqui. Próximo vídeo a gente vai falar sobre a vacinação, tá, turma?